Seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou mostrar rapidinho como é que funciona essa funçãozinha aqui, que é o Sprite M3 que eu fiz, para a gente poder transformar qualquer spritezinho em código em VHDL bonitinho para a gente poder colar lá no nosso código do Lab 7, que é o HDMI. Então vamos lá. Ó. Primeiro, essa é a forma que a gente chama a função SpriteMe aqui no MATLAB, tá? Basicamente o que eu estou passando para ele é que eu vou procurar todos os arquivos que começam com esse nome aqui, que seja um PNG, e eu quero que, como esse spritezinho ele vai ser muito pequeno, eu queria que ele ficasse, na verdade, do dobro do tamanho dele. Mas se eu quiser que ele fique do tamanho normal, é só colocar um aqui. Se eu quiser que ele fique o triplo do tamanho, eu coloco 3 aqui. Beleza? Então, quando eu der um play nesse carinha aqui, ele vai abrir uma janelinha para eu poder selecionar a cor de fundo. Mas de que sprite? Na mesma pastinha que eu coloquei o Sprite M3, eu coloquei todos os sprites, nesse caso aqui do Squirtlezinho, tá? Que eu peguei de um site de sprites, e aí, nesse caso, eu peguei esses dois spritezinhos aqui, ó, do Squirtle, se vocês perceberem, ele tem meio que uma perninha para um lado, o outro uma perninha para o outro, para poder dar aquela ideia de que ele está andando. Então, eu peguei isso aqui, abri no Paint e recortei em volta dele certinho. Deu um sprite de 15 de altura por 11 aqui de largura. Tá? Se eu quisesse usar outros sprites dele, talvez o tamanhozinho do sprite ficasse um pouco maior para poder caber todos esses formatinhos dele aqui. Okay? Mas como eu estou focando nesses dois, vamos seguir. Então, ele vai procurar esses dois spritezinhos que eu recortei, coloquei como Sprite 0 e Sprite 1. Tá aqui, ó, Sprite 0 e Sprite 1 dentro da pasta. Quando eu der um Enter, ele vai abrir para mim agora a imagenzinha do Squirtle, tá? E eu tenho que selecionar qual é a cor de fundo. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse. Então, selecionei a minha cor de fundo aqui. Se tivesse mais de uma cor que eu não gostaria que aparecesse no sprite, eu deveria clicar nela. E eu vou clicar agora com o botão direito do mouse para ele poder sair dessa tela. Ele vai gerar para mim aqui todas as cores que ele encontrou, tá? E vai criar esse TXT aqui para mim, ó. Se eu clicar duas vezes nele, ele vai abrir essa página aqui para mim. E nessa página tem exatamente o que eu tenho que copiar e colar. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu iria achar lá no meu código do Lab 7 a área onde tem o image e iria substituir por isso daqui. Ó. Isso daqui tem hexadecimal, tá? Então, no caso, isso daqui, ó, seria o A viraria 4 bits, o 0 viraria 4 bits, então no total tem 8 bitzinhos aqui. Se o meu personagem ele tem 11 de largura aqui, né? 11 na horizontal, lá de pixels, e eu quis que ele ficasse de tamanho dobrado, então ele tem 22 no total. Como cada pixel tem 3, né, componentes, que é o R, G e o B, e cada componente tem 8 bits, então, na verdade, cada pixelzinho é definido por 24 bits de cor. Então, nesse caso, ó, isso daqui dá 8 bits, isso daqui dá mais 8 bits, isso aqui dá mais 8 bits. Então, isso daqui está definindo a cor do primeiro pixel aqui da minha matriz de cores. Por isso que acaba que a nossa matriz ela fica bem grande. Tá? Então, vou até colocar como um comentário para a gente copiar depois. Então, vou copiar isso daqui. Percebam que como ele encontrou dois sprites, eu criei uma variável chamada SpriteCount, e dependendo do valor dela, nesse caso ela começa com 0, ela vai mostrar um sprite diferente do Squirtle na tela. Se for o sprite 1, por exemplo, ele mostraria essa próxima aqui. Então, vou copiar isso aqui. Lá no nosso código, né, do Lab7, ó, padrãozão, a gente tem o nosso image aqui, certo? Que eu vou procurar ele aqui para baixo do código, ó, que era um quadradinho e eu acabei fazendo uma tartaruguinha no laboratório. Então, eu vou substituir essa parte aqui, ó, por essa nossa matrizona aqui do Squirtle, matriz de cor, tá? Então, substituir ela. Voltando lá para aquele TXT que o MATLAB gerou, tem aqui, ó, substitua essa parte lá no Begin. Então, eu vou copiar essas 4 linhazinhas aqui, tá vendo? Que no caso ele vai gerar o meu novo tamanho aqui do sprite, tá vendo? Dependendo ali dessas matrizes que a gente viu ali em cima. O image já está sendo gerado lá no nosso código normal. Cor é uma variável nova que eu criei. E o sprite count, que vai começar em 0, que é uma variável nova que eu criei. Então eu venho para cá, vou lá em cima no Begin. E aqui, ó, onde tem essa parte aqui do sprite e do image, eu vou substituir essas duas por aquelas 4 linhas que estavam lá. Substituído. Vamos voltar para lá agora. Aqui ainda tem, ó, substitua nos indexes. Então, eu vou copiar isso daqui. Vou lá na área do index, que está lá embaixo.
essas duas aqui, ó, tá vendo? Index V e index H, e vou substituir as duas por isso que eu acabei de gerar lá do MATLAB. Voltando lá no MATLAB, tem a parte de cores. Então essa parte aqui de cores, ó, ela está junto com o Imageon. Então vou copiar os dois juntos aqui, vou lá, e onde está o Imageon, eu vou substituir por essa parte aqui de cor e do Imageon, certo? Percebe que isso aqui é o valor que eu dei para aquele fundo lá que a gente clicou, tá? Então nesse caso eu vou desligar o Imageon se ele for igual à corzinha lá do fundo. Eu escolhi como sendo isso daqui. Voltando para cá, próxima parte para copiar é a lógica de mudança de sprite. Nesse caso eu vou deixar ela travada em 0. E aí vocês podem fazer a lógica que vocês quiserem. Tá? Vou colar ela aqui para não dar erro. Depois eu vou copiar aqui a parte do R, G e B. Tá vendo? Copiei aqui e vou colar no lugar disso aqui. Pronto, acabou. Essa é a mudança que a gente tem para que o nosso personagem agora ele possa ser coloridinho. Beleza? Então, é isso aí, galera.